Eu vou partir do princípio que vocês leram Provérbios, mas mesmo assim deixe aberto lá, para se precisar se situar em alguma passagem, você encontrar. Ao ler Provérbios, você deve ter percebido as reiteradas vezes que aparecem as palavras filho meu, filho meu, filho meu, filho meu. Isso pelo fato de ser destinado a um público jovem, adolescentes até. E também as reiteradas vezes que tem repreensão, puxando a orelha, é mais uma indicação também, o público-alvo, né? Não estou dizendo que eu vou puxar a orelha de ninguém não, mas poderia até fazer algumas perguntas, mas não vou pedir que você responda em público não. Procurarei ser sucinto na minha apresentação, uma vez que tratando de comunicação no livro de Provérbios. E você sabe que o texto-chave desse livro, o versículo-chave é o verso número 7, que todos vocês já decoraram. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, comunicação em Provérbios, estamos falando da comunicação do ponto de vista de falar em público. Temos de ter em vista três coisas: a preparação, a apresentação e o resultado, que está colocada a palavra sucesso, de uma apresentação adequadamente apresentada. E isso não é uma tarefa fácil, mas é altamente compensador. No final dessa apresentação, você irá olhar com mais cuidado alguns detalhes que provavelmente vinha sendo esquecido nas suas observações e apresentações e análise de provérbio. E aqui são orientações básicas que deixo para então a mocidade hoje aqui na conclusão deste livro de Provérbios, um livro maravilhoso, gosto muito de Provérbios, ok? A primeira palavra-chave nesse contexto de comunicação aqui é preparação. Isso é um processo contínuo nas nossas vidas, e no capítulo 4, verso 18, diz que a luz do justo, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a vida é um processo, o treinamento da vida é um processo que a gente vai se aperfeiçoando. Por isso, uso dizer, perguntar para algumas pessoas: você está melhor? E alguém disse: eu não estava doente, mas se você está melhor hoje em tudo que vai fazer, está mais aprimorado, está sendo trabalhado, aperfeiçoado nesse sentido. E como cristãos, se estamos mais santificados, mais habilitados para toda boa obra, conforme nos ensina a palavra de Deus, segundo Timóteo 3. Então, a preparação, ela então é um processo, e requer exatamente preparação no ato de falar, porque capítulo 10, verso 19, diz que no muito falar não falta transgressão. No muito falar não falta transgressão. E quem vai fazer uma apresentação tem que falar o suficiente, e quanto menos preparado tiver, mais susceptível exatamente ao erro. Então requer preparação. E aí vem a segunda palavra, que é meditação. No capítulo 15, verso 28, diz que o coração do justo medita o que há de responder,
E quando estamos numa demanda de falar em público, de apresentar um conteúdo, uma matéria, é para responder necessidades da vida do ser humano. Então, é importante ter isso em mente. E no capítulo 6, verso 4, diz que isso é uma responsabilidade, uma batalha para não dar sono aos olhos, nem descanso às pálpebras. Isso fala de leitura, isso fala de trabalho, isso fala de dedicação. Então é fundamentalmente importante que sejamos familiarizados com isso. Vamos mostrar daqui a pouco que são meios aos quais lançamos a mão para nos orientar, além de ouvir pessoas, mas também a própria leitura. Para a meditação, procurando conhecimento. No capítulo 15, verso 14, diz que o coração do sábio procura o conhecimento. Então, procurar conhecer é um sinal de sabedoria. Para esse provérbio foi escrito para dar aos jovens prudência e ao sábio o quê? Conhecimento e bom senso. Então, mais conhecimento. Tenha o prazer no entendimento e não apenas expressar o que você quer apresentar, ou seja, o que está dentro de si. Em Provérbio 18, verso 2, diz que o insensato não tem prazer na sabedoria, senão em externar o seu próprio interior. Então não é isso que você quer, não é isso que eu quero. É importante que nós atentamos para aquilo que vamos fazer, apresentar com sabedoria. O que para isso temos que evitar a precipitação. No capítulo 19, versículo número 2, diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Acho que isso ajuda muito a nossa comunicação em público, ao falar para as pessoas, né? Não se precipitar, porque diz que peca quem é precipitado. Está em Provérbios, o capítulo número 19 e o verso de número 2. Em outro lugar, é importante que a gente faça alguma coisa entendendo o que está fazendo. Provérbio é muito claro nesse sentido, diz que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Provérbios 14, 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. O que para isso temos que, ao mesmo tempo também, na preparação, cuidar do nosso coração. No capítulo 4, verso 23, recomendo que memorize esse verso, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida. Então, é a recomendação que está sobre todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar, então, guarda o coração. Mas, para fazer uma apresentação, temos que também, ao mesmo tempo, ir para outra parte, que é organizar o conteúdo, as ideias que vamos apresentar, que temos a falar. Então, para organizar esse conteúdo, organizando as nossas ideias para poder apresentar. 4 coisas sobre isso. Primeiro, seja como uma joia preciosa. Capítulo 20, verso 15. A abundância de ouro, mas o coração do sábio é como joia preciosa. É joia preciosa. A língua do sábio é como joia preciosa. Segundo lugar, seja uma fruta boa em um recipiente bonito. 25, 11 de Provérbios, como joias, como maçãs de ouro, em salvas de prata. Assim, exatamente é a língua do sábio, as nossas palavras. Veja lá, eu vou ler para você aqui o verso número 11 do capítulo número 25, verso 11. Desculpa aqui, eu disse a passagem errada. 25, 11, 25, 11. Ok.
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Note a colocação que o sábio Salomão dá aqui a esse item. É como uma salva de prata, recebendo maçãs de ouro. Diz que a palavra dita ao seu tempo, então, é bonita e boa, né? É bonita e boa. Faz o seu efeito devidamente. Terceiro, lembre o exemplo da mulher virtuosa. Foi falado aqui da mulher virtuosa. E o que tem a mulher virtuosa no contexto de falar em público? É que no capítulo 31, verso 26, está falando mostrando que ela fala com sabedoria. Então, o exemplo da mulher virtuosa, que ela fala com sabedoria nos seus lábios. Em quarto lugar, diz que era 4 coisas. Procure a excelência. Você faz bem, então, se faz bem, então, procure melhorar para ser excelente, né? Excelente. Então, deve ser nosso alvo, procurar a excelência. E diz o capítulo 3, versículo 4 de Provérbios, que acharemos então graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não é isso que precisamos? A aprovação diante de Deus, mas também a aprovação diante dos homens. O que para isso requer exatamente lança a mão aos meios mostrado por Deus aqui no capítulo número 3, que estava falando sobre ouvir os conselhos, se apegar às orientações, que é como um colar de ouro. Em outro caso, o terceiro caso aqui, nesse contexto da nossa fala, a sabedoria tem o seu preço. Nossa preparação. A sabedoria tem o seu preço. No capítulo 4, versículo número 7, está escrito: com tudo o que possuis, busca, procura a sabedoria e o conhecimento. Com tudo o que possuis. É que às vezes o ser humano, por falta de esforço, de diligência, de trabalho, então cai no relaxamento e então vem aí o despreparo. Mas aqui o versículo 7 é muito especial, de orientação em 4:7, quando disse: o princípio da sabedoria adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento, né? Tem gente que tem pena de comprar uma Bíblia, né? Comprar uma Bíblia. Tem pena de comprar um livro bom, compra outras coisas, mas um livro não, né? Um livro não. Então, a sabedoria tem o seu preço, né? Então, não acontece por acaso, temos que procurar nos empenhar e fazer a parte que nos compete, ok? Bom, nesse contexto da sabedoria ser buscada, ter o seu alto valor, e deve ter o nosso reconhecimento disso, precisamos aprender a ouvir. Aprender a ouvir. No capítulo 22, verso de número 17, tem uma palavra que não esqueça. Inclina, 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Inclinar porque um mestre estava falando lá para um grupo de jovens lá no reinado da Babilônia, ou mesmo em Israel, ou mesmo no Egito, ou em outra nação, na Pérsia, por exemplo. Ele estava falando e os ouvintes estavam antenados. Inclina o ouvido às palavras dos sábios. E isso faz parte fundamentalmente do aprendizado. Sem a atenção devida, não há esse aprendizado. Isso é muito importante nesse tempo de digital, né?
de mídias sociais e tantas atrações, que a pessoa, às vezes, é fácil perder a concentração. E isso fica, às vezes, voando no mundo da lua, no momento quando devia estar bastante antenado, ligado com aquela realidade. Inclina o coração aos ouvidos. No capítulo número 8, versículo número 1, está dizendo também algo desse contexto sobre ouvir. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Então, meus irmãos, a arte de ouvir é fundamentalmente importante. É necessário a gente aprender a escutar. No Novo Testamento diz: todo homem seja pronto para ouvir. Eu quero me prender aqui, mas tive que lembrar essa parte que é tão importante. Pronto para ouvir quem? Todo homem seja pronto para ouvir. Inclina o ouvido, a sabedoria alça a sua voz, o entendimento está clamando. Pois bem, ouça a sabedoria. Feliz o homem que escuta e vela na sua porta dia após dia. Eu vou ler o verso 34 para você ter uma ideia. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Então, velar. Você às vezes precisa procurar um momento silencioso, não é? Para um conteúdo mais importante que você quer assimilar. Eu gosto muito de estudar de noite, né? À noite, tranquilo, sem barulho. Então, eu faço muito isso, estudar à noite. Mas isso é velar dia após dia a entrada das suas portas. Três coisas sobre esse inclinar os ouvidos. Uma pergunta. Primeira: quer ter êxito? Escute os conselhos. 20, verso 18, né? 20, 18. Escute os conselhos. Aqui diz, eu vou ler. Os planos, mediante os conselhos, tem bom êxito. Faze a guerra com prudência. Para ter sucesso, para ter êxito, vem aqui um requerente, conselhos. Então, escute conselhos, leia conselhos, leia provérbios, leia a Bíblia, leia bons livros, leia sobre pessoas experientes. Você estará exatamente optando por conselho. Segundo, ouça os mais experientes. No Jeremias 19, 20, voltando um pouco, verso 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir, dando a entender que foi alguém que já tem dias que deu esse conselho. Então, Provérbios visa exatamente preparação para enfrentar as adversidades futuras. E por último, o terceiro caso, ande com pessoas sábias. Ande com os sábios. Você pode ver no capítulo 13, verso 20, a importância disso. Eu vou ler aqui, 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios se tornará sábio. Tem um adágio, né? Popular. Diga-me com quem anda e saberei quem tu és, né? Então, quem anda com os sábios será exatamente sábio. Isso é uma realidade. 13, 20. Não dê sono às suas pálpebras. 6, 4. Não dê, isso não é que você não pode dormir, não, né? Mas é que nos momentos tem tempo para tudo, né? O tempo de dormir é sagrado. O tempo de trabalhar é trabalhar.
pesquisar é um trabalho, estudar é um trabalho, ler é um trabalho. Muita gente pensa que trabalha só lavar a louça, varrer a casa, ou puxar uma enxada, ou limpar um quintal. É trabalho sim também. Mas na realidade, ler também é um trabalho, né? Estudar é um trabalho que requer de nós muito, né? Por isso é importante você cuidar até da sua alimentação como estudante. E nesse contexto eu lembro o exemplo da formiga, né? Da formiga. E a formiga está no capítulo número 6 e verso 7, eu gosto do exemplo aqui da formiga, o verso número 7, diz assim: não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, verso 8, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Então, a formiga diz que ela não tem alguém empurrando, cutucando um comandante, não. Ela vai porque ela quer trabalhar, ela quer buscar o alimento no tempo certo, porque vem a chuva e ela precisa então estar preparada para enfrentar esse tempo. Já no verso número 25 do último capítulo, que é o 30, né? O verso 25, 30, 25, falando também sobre a formiga, né? A formiga, aqui diz, 30, 25. As formigas, povo sem força. Nota que ligou aqui usou aqui uma figura de linguagem, né? A formiga, povo sem força, todavia, no verão prepara a sua comida. Então, está falando das coisas que o Agu admirava, e uma delas era a formiga. Se prepara, ela é previdente, ela se prepara no tempo certo para enfrentar as adversidades. Então, estamos aí dentro da preparação. Mas vamos agora para a apresentação. A segunda palavra, fixe na sua mente aí, porque a apresentação faz a diferença, a forma como a gente apresenta um conteúdo. Faz a diferença. Qual seria, Ana Cecília, a diferença? Diga não, né? Qual seria a diferença entre preparar ou não numa apresentação? É claro que poderia trazer uma decepção, né? Uma decepção para a pessoa. Aqui eu achei interessante que essa parte ela aplica muito bem mesmo ao falar em público. Por exemplo, os olhos. Aí, os pés. O corpo inteiro. A expressão facial, o estado emocional. Onde está isso? O capítulo 4, abra lá comigo. Capítulo 4, verso 25 a 27. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Quem está falando em público tem que olhar para o povo. Eu estava olhando a cantata, viu? Espera aí, não, sem comentário. Tem que olhar para o povo. Quem está cantando em público, quem está falando em público, quem está lendo em público, tem que olhar para o povo. Então, os teus olhos olhem diretamente para os que estão diante de ti. Pondera a vereda de teus pés. É importante a forma como você está em pé perante as pessoas. Então, vamos fazer uma apresentação hoje, né? Aí começa a gente a cochilar, né? Cochilar. Não dá certo, você tem que ficar com os pés no lugar certo, né? E todos os seus caminhos sejam retos. E isso pode aplicar aqui, com uma aplicação, é claro, para a postura. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não é que você não pode sair, não. É para você manter o tirocínio, o equilíbrio mental, emocional, espiritual nessa demanda. Então, eu achei fascinante esse texto estar apontando para essa realidade. Agora, o corpo então aprumado, né? Aprumado. O corpo aprumado. Bem,
Mas nessa questão da apresentação, isso aí faz parte da comunicação não verbal, porque o que você fala é uma coisa, mas a maneira como você se apresenta é outra coisa, né? É outra coisa. Então, faz parte da apresentação não verbal. Mas agora, o verso 27, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Você já percebeu que tem pessoas que vão fazer uma coisa, falar uma coisa, aí depois não sabe mais o que ele estava falando, se perdeu. Foi entrar num pormenor para ilustrar e esqueceu o que ele estava fazendo, não consegue voltar mais, né? Não consegue voltar mais. Então, não vá nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha um raciocínio, mantenha um tirocínio, mantenha firme o seu foco, a sua meta, o seu alvo, e não deixe desviar. Não espere ter que lastimar depois, mas antecipe esse problema para não sofrer. Isso eu estou falando aqui do capítulo número 5, versos 12 e 13. E digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Aqui pessoas que iriam estar lastimando depois, entrou num labirinto perigoso por não dar ouvidos. Isso aplicando aqui na área de preparação é muito importante também, porque vai evitar uma lástima depois. Fui mal, deu errado aqui, eu não pensei isso, porque não se informou devidamente acerca daquela matéria. Muito bem, então eu achei graça comigo mesmo aqui. Tenha vergonha de passar vergonha. Tenha vergonha de passar vergonha. Aí não é que você vai ter medo e não vai poder falar em público, não. Mas você tendo o senso de responsabilidade, vai ajudar. Siga um raciocínio lógico. O que diz lá em 10:19, está lembrado que eu já citei? 10:19. No muito falar não falta transgressão, né? Não falta transgressão no muito falar. Então, fale só o essencial e siga o raciocínio. A vara é para o falto de senso. O 10:13 assim diz: nos lábios do prudente se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Isso a gente não quer que aconteça conosco quando estamos apresentando um conteúdo, ou dando uma palestra, ou fazendo uma pregação, dando um ensino qualquer. Fale com sabedoria. 10:31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. A língua da perversidade será desarraigada. Bem, vamos aqui, depois do foco, lembrar um detalhe importante. Já é um outro subponto aqui. O que você vai apresentar, vai fazer, vai falar, deve ter começo, meio e fim. Você pode dizer: mas pastor, eu não vou pregar. Você, ao dar um relatório aqui na igreja, deve ter começo, meio e fim. Ao dar uma participação, já viu o exemplo aqui? Não vamos dar nome de ninguém. Já viu o exemplo quando deu errado, que a pessoa não sabia, esqueceu até o que fazer? Então, porque não tinha cuidado em começo, meio e fim. O pastor Benjamin dá 3 regras para isso. 3 regras. E essas regras eu deixo para vocês hoje à noite. Vai fazer alguma coisa, então levante de onde está e venha à frente. Primeira coisa. Segunda coisa, fale o que você está pronto para falar. Terceira coisa, volte e sente. Resolve muito problema isso aí. Então, porque a vara é para os faltos de senso, né? Então, fale com sabedoria. Deve ter começo, meio e fim. Isso vai evitar
vai evitar transtornos ao prosseguir. Lembre, você está aqui, mas sabe onde é que você já deve seguir. Isso evitará, isso aqui pode ser mais para pastores, torturar o auditório com palestras enfadonhas e demorada. O pastor Victor Maxwell, ele gosta muito de colocar alguma coisa nas suas palestras, disse que na escola dominical levantou um senhor com uma criança no braço. O pastor estava demorando demais, já fazia muito tempo que estava pregando. E ele levantou com a criança e ia saindo. E ele disse: ei, vai para onde? Vou cortar o cabelo. E por que não cortou antes? É porque não tinha crescido ainda. Cresceu ali. Foi tão grande. A pregação cresceu o cabelo. Mas você não vai fazer crescer o cabelo de ninguém durante uma apresentação. Tenha misericórdia, né? Então, lembra, não seja enfadonho. Isso pode ser, eu acho até desonestidade, né? O pastor está pregando tanto tempo e a pessoa é agoniada, e ele não está vendo que a pessoa está agoniada, precisando sair, já está o povo enfadado. É muita insensatez, né? Muita insensatez. E isso, no mínimo, abuso de autoridade. No mínimo, é abuso de autoridade. Deixa o povo querendo voltar e não... O povo saindo fazendo uma cruz para nunca mais voltar. Deixa o povo querendo voltar e não fazendo uma cruz, nunca mais venham aqui. Então, é importante, para isso você tem que ter começo, meio e fim e objetividade naquilo que está fazendo. Para isso, precisamos saber 4 coisas. 4 coisas que a gente precisa saber nesse contexto. Primeiro, o que eu estou falando? Se situe. Segundo, o que eu pretendo com isso? Isso é propósito. Terceiro, onde eu estou? E por último, onde eu irei daqui para frente? 14:8, não esqueça. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. E se a pessoa não entende o seu próprio caminho, não tem para que querer que outros entendam, pois nem ele entende. Por isso se cuide, né? Nos cuidemos. Lembra que o conhecimento, ele é adornado. O capítulo número 15, verso 2, fala sobre a língua dos sábios adorna o conhecimento. Adornar o conhecimento, eu vejo muito claro isso aqui, na forma de apresentação, fazendo a coisa interessante para as pessoas. A Bíblia já é autoridade, ela é suficiente, mas a maneira como nós apresentamos as pessoas poderá exatamente compreender. Nosso papel é levar as pessoas a entender o que está dizendo a palavra de Deus, não é outro, não é mudar o sentido, é levar as pessoas a entender o que está sendo dito na palavra de Deus. Adornando o conhecimento, a forma de apresentar é importante. E 15:7 diz que a língua do justo derrama o conhecimento. Já pensou? Então parece que tem conhecimento com fartura, né? Derrama o conhecimento. 15:7. Mas a terceira e última palavra é sucesso. Sucesso. O sucesso, quem que não quer sucesso, né? Quem não quer ser bem sucedido? O sucesso. O conhecimento liberta. 11:9. O justo é libertado pelo conhecimento. Ele é libertador. Isso é uma grande conquista, não é? É uma grande conquista. O justo é libertado pelo conhecimento. Isso pode ser em área de salvação, isso pode ser em área de edificação, isso pode ser em área você está procurando progredir na sua forma de apresentar-se às pessoas. Então, a libertação do medo, dos gafes, das atrocidades que atrapalham, vem pelo conhecimento. 3:22, eu disse que ia citar isso novamente aqui.
3:22, sobre um adorno, adorna. Então, esse conhecimento ele adorna. 3:22. Eu vou ler aqui. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Tiago, onde é que coloca a gravata? Para trás ou para frente? Para frente, né? Não é aqui, não, por quê? Porque aqui é o lugar de destaque, né? Eu estou sem gravata hoje, né? Por isso eu coloquei isso aqui, ó. Porque eu estou sem gravata. E eu estou de mangas arregaçadas, né? Estou de botas. Então não daria bem a gravata, então coloquei pelo menos isso aqui para não ficar sem nada, que eu não gosto de ficar aberto, né? Então, aqui disse adorno para o teu pescoço. Então, a vida bonita que Deus quer que nós tenhamos é para ser vista. É para ser vista. Por que coloca a gravata na frente? Para todo mundo ver. Uma gravata tem seu efeito. Você não vai usar uma gravata e uma camisa regata, vai? Fica lindo, fica. Você não vai usar uma gravata e uma sandália havaiana para fazer uma apresentação, vai? Tá vendo como uma gravata ajuda? Como gravata... Tá vendo como gravata ajuda, né? Na internet tem tudo. Internet tem tudo, né? Tá vendo como a gravata ajuda? Então, é um adorno. É um destaque na frente. Por isso fala, grava na tábua do teu coração. Falando da palavra. Então, adorna. O adorno é para o pescoço. Alegria. Alegria. Gente, os batistas são alegres. São felizes. Eu fico meio assim quando chego num canto, está tudo muito triste, está parado, assim, parado, né? Parece que é proibido dizer até amém. Não, o crente é feliz, o crente é alegre, porque ele tem razão de alegria. E sabia que a nossa felicidade, ela contagia o ambiente, ela influencia outras pessoas, e eu vou mostrar aqui, 15:23. Veja só, eu vou ler aqui, 15:23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O homem se alegra. Você tem alegria em responder corretamente? Então traz até alegria para os nossos corações. E as boas novas, elas fortalecem a gente, elas nos dão ânimo. Então, nossa expressão facial pode ser até aformoseada através da palavra de Deus. Mas eu quis deixar essas colocações para vocês, mas eu queria que vocês pensassem um modo prático dessa realidade. Por exemplo, vimos a importância da preparação, quão necessária ela é. Correto? Vimos que a forma de apresentar faz diferença. Não faz? Vimos que o sucesso nessa área não é fácil, mas é altamente compensador. Agora eu tenho 4 perguntas para fazer. Você toma tempo para se preparar visando apresentar a mensagem de Deus para as pessoas, que é a mensagem mais importante? Esse livro de Provérbios te ajudou de alguma forma a melhorar nessa área? Sim ou não? Então você vai expressar isso no sarau. Será no dia que for apresentar o sarau aí. Você entende que deve evitar se levantar para falar só com a intenção de falar, e que requer bem mais do que isso, definir o que vai ser apresentado, a forma de fazê-lo?
Ao falar, você se preocupa se o povo está ouvindo e entendendo o conteúdo ensinado? Ou tanto faz, só joga para lá? Não. Nós estamos falando para pessoas, comunicando. Eu vou deixar um poema para finalizar, que eu fiz para professores, mas isso representa que você é um professor ao ministrar, ao dar uma palestra, ao dar um testemunho, ao dar um relatório, ao fazer alguma coisa. Você está sendo um professor nesse sentido. E quando foi no dia do professor, já faz 2 anos, eu preparei um poema que representa a nossa dedicação, que deve ser para aplicar para nós aqui agora, para nós. Poema para o professor. Eu peguei papel e pena para parabenizar, por poema ao professor parei para preparar, pondo palavras pensadas, persistindo em pesquisar, pois para tal profissão precisa preparação, pensar, pestana e pulmão, prevendo assim prosperar.